Mas, Lirinha, algumas pessoas vocês querem fazer alguma pergunta à Lirinha sobre o cordel, sobre o cordel e Cabral, o cordel. Liliane Jamil, alguma pergunta? Liliane? Não? Antônio Miranda, por favor. Antônio Miranda, poeta, poetíssimo, site www.antonimiranda.com.br, diretor da Biblioteca Nacional do Brasil, um homem que botou, né, olha essa rede sem fio de computadores para todo mundo, Lirinha. Isso é muito bom, não é verdade? Então ele vai interagir um pouco com o Lirinha. Honestamente, a gente está aqui, mas com o coração da gente aí na Itália. Veja se aquece esse frio com o coração de sol da gente aqui para vocês. Um beijo bem grande, Kátia, de Abreu Chulata, e todos os alunos com os quais não podemos interagir agora, mas um dia a gente chega aí. Tá? Um beijo. Passar para a Dona Miranda. Bom, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui na Friburgo. E depois de ouvir o Lira, fiquei emocionado de ouvir outra vez pela voz de um jovem, um poema que me acompanha também por muitos anos. Você disse que, de certo sentido, traiu o João Cabral ao fazer a leitura. Eu devo reconhecer que você fez uma leitura bem próxima da vontade dele. Limpa, um pouco rasa, um pouco terráquea, como ele gostaria que fosse. Até porque a poesia dele não dá mesmo espaço para grande arrebatamento. A poesia de João Cabral de Melo Neto, ela na sua origem é surrealista, mas ele depurou tudo isso, ele fez uma conjugação com o cordel que ele não reconhece. Nós estamos no Morte e Vida Severina, que é a obra em que ele mais se aproxima, não é a obra da maior estima dele, mas isso está na alma, na veia dele. João Cabral é pedra. João Cabral é cacto, não é verdade? E a poesia dele revela essa sua relação comum. Quem traiu realmente João Cabral de Melo Neto é o Antônio Carlos Zequim, que vem aqui brevemente, no bom sentido da palavra, porque ele publicou os primeiros poemas de João Cabral de Melo Neto. Fez uma edição lá pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aquele poeta anterior à sua obra, digamos, oficial, guarda muito pouca relação com o verdadeiro e com o poeta que nós conhecemos. Mas é bom que a gente tenha a oportunidade de conhecer aqueles primeiros poemas. João Cabral é uma incógnita, efetivamente, porque a gente não sabe se ele é geração 45, efetivamente não é. Ele não é modernista, e eu acho que está muito longe dos concretistas, na verdade. Ele é o pai Delma dos concretistas. Buscaram nele uma espécie assim, de origem do próprio concretismo brasileiro por causa da sua essencialidade, a busca do concreto. Né? Mas se a gente for analisar a poesia de João Cabral, ele é cubista. Você pode ver que a relação dele com a palavra é circulante, né? É fractal, ele vai arredondeando, buscando. Isso vem da primeira fase do surrealismo, né? Uma linguagem que tenta descrever o objeto sem olhar para ele. Ele vai dando volta, de volta, né? Que vem muito daquela coisa de quebra de sequencialidade que estava mesmo do. E a tua leitura evitou isso, exatamente, de você evitou o corpo cheio e os floreios que ele odiava. Né? Você consegue efetivamente fazer uma leitura. Agora, João Cabral, que eu queria dizer duas coisinhas rápidas, abrir, quem quiser participar. Né? Duas coisas de João Cabral. A primeira é a seguinte: eu acho que o João Cabral, embora não seja unanimidade, é o maior poeta brasileiro. Que me perdoe Carlos Drummond de Andrade, que me perdoe Cecília Meirelles e até o próprio Manuel Bandeira, que são grandes poetas. Mas eu acho que o poeta que realmente expressa uma mudança de paradigma na poesia brasileira é João Cabral. Desculpa, eu posso intervir? Pode, né? Vocês estão vendo porque eu gosto de Antônio Miranda? Ele arrisca, sabe? Ele diz, olha, eu gosto mais de João Cabral. Tem gente que fica, mas não sei, que talvez... Ai, mas eu também, né? Só tem um poeta que eu gosto mais do que João Cabral, não me desculpem alguém, da Cunha Melo. Com certeza. Não é verdade, Kátia de Abreu Chulata, que
eu estar traduzindo, né? Você está me ouvindo agora. Eu espero criar asas e ir até a Itália para ver aí Alberto Camargo traduzindo para cá, de agrochulado. Pois não, Líria, pode ter sim. À noite eu vou fazer uma leitura de Morte e Vida Severina. Essa leitura eu já fiz em alguns lugares e aí eu coloco missões pré-gravados e me sinto mais à vontade de fazer em Morte e Vida Severina, até pela característica teatral, pela característica que a peça tomou. O que eu acho interessante, que eu queria fazer um comentário, é que, pelo que eu sei, ele ficou surpreso com o sucesso de Morte e Vida Severina, porque um poema foi feito sob encomenda de Maria Clara Machado, que não montou, instigou ele a fazer, mas não montou o Alto de Natal, pernambucano, que era uma pintura. E acho interessante porque termina sendo a poesia, o poema de João Cabral mais conhecido e que ele fez numa madrugada, não sei se em uma madrugada ou em algumas madrugadas, mas instigado por ter cruzado com Maria Clara Machado no Rio de Janeiro e ela ter pedido um Alto de Natal para o grupo dela, para a peça dela. Eu acho interessante que quis fazer esse comentário porque João Cabral se torna muito conhecido por esse poema e é uma contradição. Né? É um poema que abre mais para esse floreio, essa possibilidade na própria encenação isso aconteceu. Né? Chico Buarque musicou, muito novo. Imagina, eu acho que poema dele musical. 19 anos de idade, musicou os poemas e João Cabral soube, teve acesso a tudo isso. Então, acredito que um detalhe na obra de João Cabral. Faz uma excelente intervenção, inclusive, parece que os escritores, os poetas, nasceram para serem contrariados, não é? A poesia diz assim, olha, você me pariu, agora eu não tenho dono, vou me embora para o meio do mundo, você não é mais meu dono, né? Ela vai para onde quer, né? Tem um grande amigo que diz assim que a poesia é meio prostituta, ela vai para onde quer, faz e acontece, não interessa se é pobre, se é rico, né? A gente tem na literatura poetas subalternos também, não é o caso de Cabral, né? O Cabral foi um diplomata, né, brasileiro. Nós estamos falando para um talento, a professora Carla já disse isso para seus alunos, quer dizer, ela teve uma vida que não foi dos poetas pobres, né, da nossa literatura, mas, de toda forma, a poesia de Cabral nasceu para se contrariar a ele próprio, porque quando ele queria o sentimento pedido, o sentimento, vamos dizer assim, ele tem um poema que ele diz, sem poetizar o poema, né? Sem poetizar a dor. Então, repare, ele acha que o poeta não pode poetizar o poema. Então, ele fala do lirismo que é cometido, que é o anti-bandeira, né? Entende? Então, repare, essas diferenças de bandeira, Cabral, são maravilhosas, né? Porque dá uma grandeza à poesia pernambucana, né? Não tem medida. Mas eu vou voltar. Então eu vou voltar para Miranda, porque ele dá uma verdadeira lição muito. Vamos seguir. É interessante que esse poema é dedicado ao poeta amigo dele, Joaquim Cardoso, que foi amigo de Juscelino Kubitschek, era engenheiro, aliás, engenheiro, ela falava que o nosso João Cabral muito viva nos seus poemas. Mas é interessante entender o seguinte, a coisa da pernambucanidade dele. Quando o amigo dele viajou aqui na Gea com esse poema, ele dizia, como é que você resiste ficar asilado longe de Pernambuco? Aquela questão da telúrica que estava na poesia de João Cabral, queira não ele queira ou não queira, está presente em toda a sua